Shabbat Shalom, Haverim. Bom, meus irmãos, na porção semanal da Parashá, um resumo para os irmãos aí do que fala essa Parashá, né? Nós vemos ali Moshe reunindo o povo de Israel, para transmitir ali algumas ordenanças, né, a qual o Eterno tinha entregado a Moshe. E nós vemos ali Moshe fazendo ali uma ressalva, né, para o povo de Israel, antes mesmo que o povo começasse a fazer qualquer tipo de serviço ou trazer qualquer oferta. Nós vemos ali a importância de guardar o Shabat, né? E depois que nós vamos ver também os tipos de materiais a serem coletados ali e a maneira de como trazer as ofertas, né? Então nós vamos ver Adonai capacitando aqueles que iriam trabalhar nesta grande obra. Porém, o mais importante, que esses homens e mulheres deveriam ter, irmãos, o espírito de Adonai e agir exatamente da maneira que o Eterno ordenara. Em tudo que eles fossem fazer, eles deveriam agir exatamente da maneira que o Eterno estivesse ordenando eles. E nós vemos também ali a honestidade, a integridade daquelas pessoas na administração ali, que estavam recebendo as ofertas, estavam ali fazendo já as obras. Né? Isso é muito importante, a honestidade e a integridade daquelas pessoas. Né? Nós vamos ver ainda que certos trabalhos devem ser feitos apenas por aqueles mais experientes. E que algumas peças, né, ali os utensílios que estavam sendo feitos, elas deveriam ser forjadas. E além de serem forjadas, deveriam ser puras, sem mistura nenhuma, né? Adonai não tem parte com mistura, irmão. E por último, a grande importância de fazer uma autoanálise antes de entrar na presença de Adonai. Por que isso? Como isso, esse autoanálise? Ali, quando eram feitas as bacias para se lavar, que ficava na entrada, né, nós vemos a Parashá, ela nos descreve isso, que elas foram feitas de materiais, o bronze que as mulheres usavam como espelho para elas. E eu ali estudando e pensando e pedindo ao Eterno, né, que nos revelasse. E como isso? Como nós podemos analisar, né, a nós mesmos antes de entrar na presença do Senhor? E como isso funcionava naquela época? Quando eles chegavam ali, irmãos, para se lavar, né, aquela bacia ela funcionava como espelho, porque o material já era usado, né, das mulheres ali que doaram, que deram aquelas ofertas, era usado como espelho. E automaticamente aquele bronze ali que brilhava muito, quando a pessoa ia ali se lavar, era impossível dela não se ver, porque o material refletia a pessoa, né? Então o que acontece? Olha só o plano do Senhor, né? Para que eles não entrassem de qualquer maneira na presença do Eterno, por mais que eles não fossem, né, no lugar santíssimo, eles estavam entrando na presença do Eterno, eles estavam entrando no tabernáculo. Né? E olha que maravilhoso isso, que nós possamos também, quando muitas das vezes a gente está ali se arrumando antes de vir para cá, né? A gente se olha no espelho, mas que nós possamos também, irmãos, não somente olhando no espelho, mas possamos olhar para dentro de nós, fazer uma autoanálise, sempre. Né? Analisarmos as nossas vidas, como tem sido os nossos atos, a nossa vida diante do Senhor, para que nós não venhamos entrar diante da presença do Eterno de alguma maneira errada e não venhamos trazer algum tipo de maldição para nossas vidas. Na Haftará nós vamos ver também ali
Shlomo, né, a construção que ele fez ali também, do templo e dos utensílios, ele manda chamar um homem chamado Irã, que era um homem muito habilidoso no trabalho com bronze, né, um bronzista. E a gente vê uma coisa bem interessante, que Shlomo manda eles forjar os materiais, os utensílios ali, entre Sucot e Tzartan, uma terra ali, um espaço, um local ali, onde aquela terra era muito argilosa, né? Local que muitas vezes estava ali moldando, estava fazendo, e ali ele ia forjar. Depois que estava pronto aquilo, ele ia forjar, né, na hora da construção ali, ele ia forjar aqueles utensílios. E eu notei que isso me chamou muita atenção, porque nós temos também algo, já foi encontrado estudos aí que no corpo nosso é encontrado um material de argila, né? E vocês veem, né, o local onde se tinha argila para ser forjado, está moldando, né? Então nós vemos aí um paralelo também com nossas vidas, né? E na Brit Hadashah nós temos o sacrifício de Yeshua, né? Algo de valor imensurável, algo que jamais poderemos pagar, que pelo seu sangue podemos ter acesso ao Pai Eterno. Naquela época tinha os queruvim, que representavam a Shekhinah, lançando sua sombra sobre a Arca da Aliança. Né? Eles foram construídos, os queruvim, ficavam na tampa ali da arca, e eles lançavam a sua sombra representando a Shekhinah do Eterno. E hoje nós temos o talit de Yeshua sobre as nossas vidas, né? Fazendo uma sombra gostosa sobre nós, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, fortalecendo nossas vidas literalmente, caminhando com cada um de nós. Que nós possamos valorizar este ato tão nobre de Yeshua para com nossas vidas. Pai, em nome de Yeshua, eu quero aqui, mais uma vez, me colocar em Tua presença, apresentar a cada um dos meus irmãos, apresentar a Ti essa congregação. Pai, eu quero pedir a Ti, humildemente, que use a minha vida, a minha boca, Pai, eis-me aqui, não sou nada, nem ninguém, não tenho nada de bom em mim, Pai, mas Tu és misericordioso, Tu és bom. Por isso eu quero pedir a Ti, neste momento, que o Senhor possa falar ao coração de cada irmão, Pai, ministrar no coração de cada um, segundo aquilo que cada um precisa, necessita. É o que eu te peço, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Meus irmãos, o tema da mensagem a qual o Eterno me deu é a importância da unidade. Nós vamos ver aqui nesta paraxá que é muito importante, irmãos, para nossas vidas nos dias de hoje, estarmos unidos. E cada vez mais unidos, fortalecendo os nossos relacionamentos entre casais, aqueles que são casados, e entre irmãos, uns para com os outros. Eu quero, se tivermos aqui separados, quero ler algo para os irmãos aqui. Se tivermos separados, seremos vulneráveis aos ataques que recebemos. Mas quanto mais unidos, mais fortes seremos, mais vitoriosos seremos. E grandes coisas o Eterno realizará através de nossas vidas. Eu me lembrei, ao momento que eu estava estudando para essa paraxá, uma pequena história que o Uroshi contou para a gente, daquele leão que persuadiu ali, se não me engano, os touros, os bois ali, aqueles animais. Né? E nós sabemos muito bem que os animais eles vivem dessa maneira, em conjunto, juntos ali, para não serem atacados. Né? E nós vemos ali que o leão conseguiu persuadir, foi tirando um por um, e automaticamente eles foram perdendo as suas vidas. E o Senhor quer falar isso conosco nesta manhã, irmãos, que nós possamos exercer realmente, procurar estar unidos uns com os outros, porque, irmãos, não tem outro jeito. Nós necessitamos de estar unidos uns para com os outros, se nós quisermos ser vitoriosos. Mas isso tem que começar primeiramente dentro de nossas casas. Isso é muito importante.
Os irmãos analisem um pouquinho que como é difícil o relacionamento entre pessoas e entre família. Nós vemos o inimigo investindo grandemente para tentar separar a vida das pessoas, literalmente, ele sabe disso. Que se ele separar as pessoas, deixar as pessoas sozinhas, elas vão ficar vulneráveis, frágeis, vão se tornar alvos fáceis de serem atacados e destruídos. E nós vemos nessa paraxá um plano maravilhoso do Senhor, ele não tem para que ninguém fique sozinho. E a gente vai ver Moshe, né, ele reúne ali o povo de Israel e os comunica a respeito da coleta que Adonai ordenara para a construção do tabernáculo. Como eu havia dito, antes antes deles começarem ali a fazer as ofertas e começar o trabalho de Adonai, né, o Senhor ordena ao povo por intermédio de Moshe que todo o trabalho deveria ser feito em 6 dias, mas o 7º dia deveria ser um shabat de descanso absoluto em honra a Adonai. Olha só, irmãos, Moshe ordena ao povo, né, mas ele estava ali apenas intermediando. Nós devemos analisar bem isso. Através de Moshe. Moshe ali era o líder do povo. E nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas das vezes não, nós temos aqui os nossos líderes que estão através, né, intermediando aqui, através do Senhor, estão passando para nós aquilo que o Eterno quer, aquilo que o Eterno tem de melhor para nossas vidas. E às vezes a gente não quer aceitar, não quer receber, né, mas nós devemos entender que eles estão intermediando, o Senhor está usando a vida deles para passar para nós aquilo que é melhor para nós. Né? E nós vemos aqui o cuidado que nós devemos ter. É claro que é difícil para nós guardarmos o Shabat, cumprirmos essa ordenança aqui na diáspora. Nós sabemos que em Israel é bem diferente, mas o Senhor se agrada, porque Ele vê o nosso coração, o desejo do nosso coração. Né? A atitude de um filho dele, confiando no Pai que é poderoso, né? Porque, irmãos, por mais que nós tenhamos aqui os relatos sobre o Shabat, nós não temos ainda o conhecimento do que é verdadeiramente o Shabat. Nós não entendemos ainda. Nós temos algumas informações. E alguns estudos ainda nos falam que quando você guarda o Shabat, quando chega no dia do Shabat e você realmente guarda o Shabat, é aberta uma janela entre a pessoa e o Eterno, literalmente. Onde você sai do profano e entra no que é santo. Porque nós vivemos neste mundo totalmente contaminado. E quando nós nos desligamos literalmente das coisas desse mundo, da vivência desse mundo, do trabalho, enfim, de tudo que é relacionado a este mundo, é aberta uma conexão entre a pessoa que está guardando o Shabat e o Eterno, diretamente. E nós vemos ali que o Eterno, ele não precisava descansar, nós vemos lá em Bereshit, porém, depois de ter concluído toda a sua obra, ele descansou e abençoou este dia. Né? E nós vemos um trabalho do inimigo aí para tentar nos aprisionar justamente nesse dia, para que nós não sejamos abençoados, para que nós não venhamos a viver algo tão especial que o Senhor nos deu. Então, que nós possamos verdadeiramente se sentir, é necessário primeiramente entender pelo menos um pouco o que é o Shabat, né? Porque eu acredito, é automático, é óbvio, irmão, quando você começa a entender alguma coisa, aquilo que o Senhor tem para a tua vida, você começa a sentir o desejo de fazer aquilo, de viver aquilo, e é isso que o Eterno tem para mim e para você, que nós possamos viver o melhor. Continuando aqui, então Moshe instrui o povo a respeito da coleta, né? A ser feita a construção do tabernáculo. E nós vemos ali que bastou o povo se unir para que o Senhor pudesse agir. Moshe ali falou com eles
para que eles trouxessem ali uma oferta, para que fizessem uma coleta. E nós vemos que aqueles com o coração disposto, eles se uniram e começaram a ofertar. E nós vemos que bastou o povo se unir para o Senhor começar a agir. E é isso que o Eterno quer de nós, unidade, para que Ele possa realizar através de nossas vidas grandes obras dignas de glorificação de seu santo nome. E aí pode acontecer de repente que um irmão ou outro aqui possa estar se perguntando, mas como é que eu posso contribuir? Com o que eu vou contribuir? Né? Irmãos, nós vemos aqui nessa paraxá que cada irmão contribuiu de alguma maneira. Cada um aqui, o Senhor entregou algum tipo de sabedoria, de habilidade. E o Eterno quer usar a tua vida segundo aquilo que você pode fazer. E, irmãos, o mundo aí fora, ele não dá valor nenhum para nós. Eles olham para nós como nada. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos. O Senhor vê em nós valores que nós mesmos não conseguimos enxergar. Basta nós nos colocarmos na presença do Senhor. Pedir ao Eterno que nos encha do Santo Espírito dele, a Ruach HaKodesh, para que ele possa fazer florescer aquilo que tem em nós, muitas das vezes que está encoberto, palavras, né, fizeram que muitas das vezes nossos talentos e habilidades pudessem estar ali enterrados, né, porque o mundo, irmãos, eles querem nos ver literalmente mortos, né, como diz, nós temos cheiro de morte para eles, mas o Eterno quer que cada um dos irmãos desta manhã saibam que para Ele, cada um aqui tem um valor especial, sem exceção. Então Adonai enche Betsael com sabedoria, entendimento e conhecimento concernentes a todas as espécies de talentos artísticos. Ele foi cheio do Espírito de Adonai. Nós vemos isso. Aqui nós temos um segredo importante. Você quer ter sabedoria, entendimento e discernimento? Ah, então tá bom. Pensei que ninguém queria. Pois então é necessário, meus irmãos, estarmos cheios da Ruach HaKodesh. Não tem outra maneira. Muitas das vezes a gente, pai, me revela isso, eu quero entender isso, eu quero saber aquilo. Pai, eu não consigo entender isso. Pai, eu fui enganado, Senhor. Meu irmão, busque ser cheio da Ruach HaKodesh. O Senhor vai revelar para você, Ele vai te dar entendimento, discernimento. Você vai deixar de ser enganado quando prepararem alguma cilada ali para você, seja qual for a situação na tua vida. Você vai estar sensível porque ela está em você. A Ruach HaKodesh vai falar com você. Você vai entender, o Senhor não quer para que nós sejamos enganados, escravizados por mentiras. Mas é necessário, irmãos, estar cheio. Assim como este homem foi cheio. E nós vemos também que o Senhor dotou Oholiabe com a habilidade de ensinar outras pessoas. E aí nós vamos ver que certos utensílios eram feitos por alguém muito experiente. Irmãos, que não haja entre nós pessoas que queiram fazer aquilo que o Senhor entregou para outra pessoa fazer. Porque muitas vezes a gente pode ver o Senhor usando uma pessoa em certas situações e pode acontecer no nosso coração de sentir o desejo, eu não quero fazer aquilo que aquele irmão está fazendo. Olha, eu consigo fazer aquilo lá também. Mas, irmão, nós devemos entender que se nós vemos alguém, irmãos nossos, desempenhando um papel, fazendo algo, é porque o Senhor, antes mesmo, nós não enxergamos, nós vemos por fora. E muitas das vezes nós vemos mal e nos enganamos. Mas o Senhor, Ele vê o coração, a capacidade, aquilo que a pessoa tem lá dentro. Então, se você vê alguém fazendo algo, desempenhando um papel, glorifique ao Eterno pelaquela vida. Não sinta o desejo de você fazer o que ela está fazendo, porque o Eterno tem para você aquilo que você vai fazer. Basta você buscar dele. Né? Eu quero até citar um exemplo aqui. É a mesma coisa de eu
Né, nós vemos aqui o Senhor usando a vida do nosso irmão Raimundo aqui na construção aqui. E eu só porque muitos anos atrás eu tive a pequena experiência de trabalhar com solda, que não é nem elétrica, que é a solda elétrica ali, a técnica que ele usa. Eu querer chegar para o irmão Raimundo e falar, não, irmão Raimundo, eu vou te ajudar aqui, pode deixar aqui, vai cuidar de outra coisa ali, que eu vou soldando esses metal, esses ferros aqui por mão. Irmãos, não vai funcionar, meus irmãos. Não vai funcionar. Ele está desempenhando esse papel, eu estou citando aqui esse exemplo, porque o Eterno disse que era para ele fazer isso. Então nós devemos nos colocar na nossa posição, aguardar o momento do Senhor e buscar principalmente o enchimento da Ruach HaKodesh. Orar ao Eterno, buscar a Ele, ler as Escrituras. E o Senhor, com certeza, no tempo certo, quando Ele vê que você pode, Ele vai usar a tua vida, irmãos. Não tenho dúvida disso. Se tem alguém que quer usar as nossas vidas aqui, é o Senhor. Quem não quer, muitas das vezes, é nós. Né? A gente não quer orar, a gente não quer estudar, a gente... Né? Mas o Senhor, Ele quer nos usar. E nós vamos ver ali entre os utensílios, tinham alguns como os querubim e a menorá. Né? Entre todos os utensílios que estavam sendo feitos ali para o tabernáculo, tinha os querubins que estavam sendo feitos e a menorá que foram forjados. Eram os utensílios que tinham que ser feitos, mas com forja. Algo que deveria ser resistente, forte. E aí nós vamos ver que existem, né, algumas peças que precisam ser forjadas. É necessário, seja qual for a necessidade ou responsabilidade daquilo ou de quem estiver desempenhando um trabalho. É preciso um trabalho de forja para não rachar, trincar, derreter com o calor ou com a pressão excessiva. E aí nós podemos aplicar isso na nossa vida. Porque muitas vezes a gente não entende certas situações que nós estamos vivendo e passando, mas o Senhor, Ele usa tudo. E Ele sabe aquilo que cada um, nós não sabemos, mas Ele sabe aquilo que cada um vai desempenhar, vai fazer. E Ele sabe, meus irmãos, que tem aqueles que precisam ser forjados. E o trabalho de forja, irmãos, não é alisando a peça, não é fazendo carinho, falando com ela. Ali tem o tipo de forja com calor e o tipo de forja a frio também. Mas é ali pancada, modelando, forçando, martelando, para que seja moldado, para que esteja da maneira que é necessário. Irmãos, o que nós estamos vivendo ou passando, a cada um dos irmãos, particularmente, aquilo que os irmãos estão vivendo particularmente, não é para a morte nem destruição. É para que você fique mais forte, perseverante, para que quando você se deparar com uma outra situação, você não venha desfalecer. Como eu disse aqui, que ou venha derreter, né, ou rachar, trincar. O Senhor quer te ver forte, ou seja, nesta manhã, saia daqui hoje, irmãos, fortalecidos, caminhando com passos fortes, de cabeça erguida, seja qual for a situação, sabendo que aquilo que você está vivendo não é para a morte nem para a destruição, mas é para a vida, porque o Eterno tem vida para mim e para você. Irmãos, nós devemos ser errados, devemos ser um. Como eu disse, o Senhor não tem parte com divisão. Irmãos, para nós entendermos como é importante estar unidos, né? Existe um estudo, irmãos, só para irmãos entender como é importante estar unido e como o Eterno trabalha na unidade. Que especifica, existe um estudo que especifica a montagem do tabernáculo. Irmãos, cada utensílio, cada peça que o Senhor ali instrui Moshe na hora da montagem,
É como se fosse um quebra-cabeça. Elas dependiam uma da outra para ser montado. Não tinha como o Moshe chegar ali, colocar as cortinas, colocar depois a arca, a menorá de um lado, a bacia. Não tinha, não era de qualquer jeito. Havia uma maneira de que era montado, cada um tinha a sua vez ali, de se encaixar. Como eu disse, como se fosse um quebra-cabeça. Existe peça que você vai colocar, ela não encaixa. Você vai ter que querer colocar, não, primeiro tem que ser aquela, para depois vir a outra. Ou seja, umas estavam interligadas com as outras. Uma conexão. E isso que o Eterno quer de mim e de você, que nós possamos estar interligados, conectados uns com os outros. E aí quando a gente começar a viver isso literalmente, irmãos, ninguém vai poder nos destruir. É isso que o Eterno tem para mim e para você. É isso que o Eterno tem para este ministério. Unidade. O Senhor tem falado isso, o diferencial deste local é a unidade. E como nós podemos, irmãos, nos unir aos irmãos, uns com os outros? Como a gente pode se achegar, começar a ter uma conexão maior com os irmãos? Orando uns pelos outros. Tomando muitas das vezes o problema do irmão. Irmãos, entendam isso. Se algum irmão compartilha muitas das vezes um problema, uma situação que ele está atravessando, irmãos, nós devemos orar. É o mínimo que nós podemos fazer. Ele não está ali compartilhando só porque ele sente alegria e está contando para você um problema dele. Irmãos, que você possa entender nesta manhã. Se chegar para você alguma coisa difícil que o teu irmão está passando, ore por ele. Ore. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui algo que me veio aqui agora. Algum tempo atrás, quando eu aprendi através desse ministério, a importância de orar com a minha esposa. Não que eu não gostava, ou com que a gente tinha algum problema. Não era, simplesmente não era uma prática nossa. Irmãos, a gente começou a fazer isso, e eu quero compartilhar algo com os irmãos muito particular. Eu sei que minha esposa também sente isso. Uniu o nosso relacionamento de uma maneira que eu nunca tinha visto isso. Claro, não tinha vivido isso. E é isso que o Eterno tem para nós. Mas, primeiro, para a gente estar unidos com nossos irmãos, é necessário, no caso dos irmãos que têm família, que são casados, façam esse teste, irmãos. Eu garanto para os irmãos que os irmãos não vão se arrepender. Se o irmão tem vergonha muitas das vezes de se abrir, comece pelo menos agradecendo pelo cônjuge que o Senhor te deu, pela oportunidade que Ele te deu de estar cuidando dessa pessoa. É o mínimo que nós podemos fazer, agradecer. E automaticamente os irmãos vão ver que Ruach HaKodesh vai começar a colocar as palavras na tua boca, você vai começar a abençoar a vida daquela pessoa. E quando você estiver mais unido com o teu cônjuge, o Senhor vai começar a te usar para se unir também a outras pessoas. O Eterno tem isso para nós, irmãos. Unidade. Unidade. E como eu disse a respeito do tabernáculo, que eram interligados, eu quero ler com os irmãos rapidinho, abra sua Bíblia em Shemot, só para os irmãos verem, ainda dessa paraxá 36, capítulo 36, eu grifei alguns tópicos que os irmãos vão ver que estavam ligados umas às outras. Capítulo 36 de Shemot, Êxodo, versículo 10, página 174. Olha só. As 5 cortinas eram unidas umas às outras. E as outras 5 cortinas também foram unidas umas às outras. Agora, versículo 13. Fizeram-se 50 prendedores de ouro e uniram as cortinas umas às outras com os prendedores, para que o tabernáculo formasse uma só unidade. Agora, versículo 16. 5 cortinas foram unidas em um conjunto
e as outras 6 em outro. Versículo 18. Foram feitos 50 prendedores de bronze para unir a tenda para que ela fosse uma só unidade. Versículo 22. Havia 2 saliências em cada tábua, e as tábuas eram unidas umas às outras. Versículo 28. Para os cantos do tabernáculo, na parte de trás, 2 tábuas, duplas desde o fundo até o alto, mas unidas em uma única argola. Os irmãos conseguem entender? Como o Senhor quer unidade. Ele quer olhar para mim e para você, enxergar apenas um. É difícil, irmãos? É difícil. Somos pessoas diferentes, criações diferentes, culturas diferentes, ideais diferentes, visões diferentes, opiniões diferentes. Somos totalmente diferentes. Mas quando nós começarmos a sentir o interesse verdadeiro de coração, de orar um pelos outros, orar, aquilo vai aproximar você do seu irmão. Isso vai começar como se fosse, como diz aqui, formar argolas, prendedores, através da oração, e vai começar a unir o teu irmão. E aí, meu irmão, nós vamos ficar cada vez mais forte. Eu quero contar aqui uma história para os irmãos. Histórias essas que o Senhor tem usado muito para falar conosco. E que essa pequena ilustração possa falar ao coração dos irmãos. Houve uma reunião em uma marcenaria. Olha, marcenaria, que trabalha com madeira. Alguém aí lembra de alguma coisa? Alguém que trabalhava com... Era carpinteiro? Vamos lá. Uma reunião, uma assembleia, numa marcenaria, onde as ferramentas se juntaram para acertar as suas diferenças. O martelo estava exercendo a presidência, mas os participantes o notificaram que ele teria que renunciar. A causa fazia muito barulho. Barulho demais. E além disso, passava o tempo todo golpeando, só golpeava. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Rodeava demais para conseguir alguma coisa, até o objetivo dele. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Dizia que a lixa era muito áspera no tratamento com os demais. Entretanto, sempre em atritos. Que coisa, não? A lixa acatou, com a condição de que se expulsasse o metro, que era usado para medir, né? Que sempre media os outros segundo a sua medida, como se ele fosse o único perfeito. Nesse momento entrou o marceneiro. Quem é o marceneiro, carpinteiro das nossas vidas? Juntou todos e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente a rústica madeira se converteu em um fino móvel. Quando a marcenaria ficou novamente sem ninguém, a assembleia recomeçou a discussão. Foi então que o serrote, olha só, o serrote, note que é uma ferramenta usada para cortar, dividir. Olha só, muitas vezes o Senhor vai usar pessoas, situações em nossas vidas a qual nós não esperamos. Ele tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos. Sim, todos nós temos defeitos, irmãos. Mas o marceneiro trabalha com nossas qualidades, ressaltando nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremo-nos
em nossos pontos fortes. Irmãos, o ser humano tem, eu não sei o que é isso, mas nós temos o costume de dar mais ênfase para um defeito, um erro, algo que alguém aponta de negativo para a nossa vida, do que para aquilo que o Senhor está falando, Ele está mostrando, está usando várias outras pessoas, está mostrando, apontando aquilo que você tem de positivo, o teu potencial, e nós deixamos de olhar para aquilo e dar mais ênfase para aquilo que não é bom em nossas vidas. Então, a Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força. A lixa era especial, acreditem, a lixa era especial para limpar e afinar as asperezas. E o metro era preciso e exato. Então se sentiram como uma equipe capaz de produzir belos móveis da mais alta qualidade. E uma grande alegria tomou conta de todos pela oportunidade de trabalhar juntos. O mesmo ocorre em nossas vidas. Basta observar, quando uma pessoa busca defeito em outras, a situação fica tensa e negativa. Ao contrário, quando se buscam com sinceridade os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas através daquele que por ele se fez todas as coisas, Yeshua HaMashiach. É fácil encontrar defeitos. Qualquer um pode fazê-lo. Mas encontrar qualidades, isso é para os sábios. Que nós possamos ser sábios. Eu quero fechar essa mensagem, irmãos, com uma leitura rápida. Abra suas Bíblias em Yohanan, por favor. A qual não está na leitura da Paraxá nessa semana, mas o Senhor falou fortemente comigo. Eu não estava nem procurando, mas veio e falou muito comigo. Yohanan capítulo 15, página 1342. 1342. Olha só que maravilhoso. Capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o jardineiro. Todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa. Nós vemos agora na história como é que é limpo e tirado as asperezas. Às vezes é necessário uma lixinha. Para que dê mais frutos. Neste momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. Permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a parte da videira, vocês também não podem dar fruto à parte de mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim e eu com ele dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A menos que alguém permaneça unido a mim, será jogado fora como o ramo e secará. Esses ramos são apanhados e lançados ao fogo onde queimam. Se vocês permanecerem unidos a mim, e minhas palavras a vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Esse é o modo pelo qual meu Pai é glorificado, pelo fato de vocês darem muito fruto. Dessa forma, provarão ser meus talmidim. Como o Pai me amou, eu também os amei. Por isso permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem meus mandamentos, permanecerão no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço em seu amor. Eu lhes disse isso para que minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Esse é meu mandamento. Mantenham amor uns pelos outros. Amor uns pelos outros, irmãos. Como eu os amei. Ninguém tem maior amor que quem abre mão da própria vida pelos amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que lhes mando. Já não os chamo escravos, porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu os chamei amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes fiz conhecer. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, e os comissionei a ir e a dar fruto.
fruto que permaneça, para que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Isto é o que lhes ordeno, mantenham o amor uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, orar pelo problema. Eu quero aqui, irmãos, deixar um desafio para os irmãos. Que os irmãos possam sentir o desejo real no teu coração de orar pelo problema do seu próximo, do seu irmão. Como se fosse o seu próprio problema. Sabe quando você pega aquilo, quando você ora por uma situação sua, com ênfase, você se rasga o teu coração diante do Senhor. Imagina o que o Eterno pode fazer, irmãos, se tiverem duas vidas, 2 ou 3, como diz a palavra, unidas, rasgando o coração sincero, em favor de uma outra vida. E o que o Eterno não pode fazer, irmãos? E mais uma coisa, quando você estiver orando pelo problema do teu irmão, o Senhor vai estar cuidando do teu. Ou seja, você deixa de ser egoísta. Assim como Yeshua deu a vida dele, ele poderia ter sido egoísta, mas ele não foi. Ele entregou a vida, ele estava pensando. Ele perdeu tudo, ele deixou tudo. Mas toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. A paraxá da próxima semana, Pekudê, vai falar de um livro que começa, vai falar de Shemot, um livro que começa com um povo escravizado pelo faraó no Egito, e agora termina com a compleição da construção do Mishkan no deserto. Os comentaristas referem-se a esse segundo livro como o livro da redenção. E esse é o tema desde o início da Parashá Shemot, até o final de Pekudê. A redenção não foi conseguida somente ao escapar da escravidão. Receber a Torá no Monte Sinai deu um propósito a esta liberdade. Logo nós estaremos recebendo a nossa Torá também, em nome de Yeshua, irmãos. E o repouso da presença de Deus entre sua nação. O resultado da conclusão do Mishkan assinala o clímax da salvação. A Parashá Pekudê começa com uma contabilidade completa do ouro, prata e cobre doados pelo povo para o uso no Mishkan. A Torá prossegue descrevendo os tecidos e a confecção das várias vestes a serem usadas pelo Kohen Gadol, sumo sacerdote, durante o serviço. Após a inspeção de Moshe e a aprovação dos muitos utensílios e partes desmontadas, Moshe estabelece o Mishkan em Rosh Hodesh, Nissan, enquanto cada parte é ungida e colocada no lugar que lhe foi destinado, e como Deus havia prometido, a sua glória, a sua Shekhinah, preenche o Mishkan. Pai eterno, em nome de Yeshua, eu quero mais uma vez me apresentar diante de Ti, Pai. Agradecer por este momento, ao qual, Senhor, eu sei que o Senhor tem falado com o Teu povo. Muito obrigado pela vida de cada irmão. Muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem nos ensinado a ser melhor, a sermos melhores. Pai, se nós pudermos entender o poder que há na unidade, e o quanto o Senhor quer realizar através de nossas vidas, unidos, que nós possamos, Senhor, realmente compreender isso, e aplicar isso em nossas vidas. Pai, em nome de Yeshua, continua cuidando de nós, Pai, nos ajudando, nos fortalecendo, que nós possamos estar cada vez mais forjados, que nós não venhamos, Pai, trincar, derreter, Pai, desfalecer diante das situações adversas em nossas vidas. Continua conosco, Pai, que eu te peço, em nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja.